Gravação iniciada, presidente. Então, vamos retomar os julgamentos dos processos do período da tarde do dia 25 de junho de 2020, a partir do item 435 da pauta. Empresa Eluc do Brasil Embreagens, relator Pedro Lima. Com a palavra o relator. Obrigado, presidente. Os dois processos são iguais, tá? E se me permite, eu vou adiantar a proposta do voto aqui, que é uma proposta de resolução. Sim, pode. O que acontece nesse caso? É questão, pedido de crédito, né? Só que nesse caso é de IPI, tá? Ressarcimento de IPI. Referentes a insumos utilizados na fabricação de produtos vendidos, certo? Aí, o que aconteceu aqui? O pedido foi deferido em razão da ausência de crédito, né? Só que o fundamento da negativa foi, né, a impossibilidade de transporte de crédito de um período a outro, de IPI, certo? Só que, segundo alegações do contribuinte, essa hipótese dessa negativa não é válida, porque não houve um transporte de crédito, e sim um erro na apuração, na medida em que as saídas foram somadas de forma equivocada, o que acabou diminuindo os créditos dele na apuração, né? Então, a proposta é para que os autos sejam remetidos à unidade de origem, para que analise os documentos, indícios do crédito que o contribuinte juntou, né, e informações em geral, e para verificar em especial essa questão desse erro na soma das saídas, conforme descrito em recurso voluntário. O contribuinte explica nos detalhes ali, mas basicamente o erro está em ter somado saídas a mais do que realmente tinha, e ele vem e comprova isso, né? Pelo menos traz documentos que comprovariam isso. Então, assim, como isso não foi tratado em nenhum momento, até agora, é interessante que verifique essa questão aí, porque se você está julgando outra matéria, né, que não se nega o crédito por ter feito transporte, quando não houve transporte, né, quando houve, na verdade, um erro nessa análise que a fiscalização fez, não foi um transporte. Na verdade, ela está achando que ele fez um transporte, mas, na verdade, considerou errado a apuração do contribuinte, né? Considerando saídas a mais, por exemplo. Então, a proposta é que se verifique isso nos dois processos. Deixa eu ver se tem alguma questão a mais aqui. No resumo eu trouxe lá, não é despacho decisório eletrônico, tá? É analógico, é manual, né? Aí foi indeferido por conta disso, né? Olha lá, erro de transporte salvo credor de IPI. DRJ julgou improcedente. Eu trouxe uns trechos do recurso voluntário. Se vocês quiserem, eu boto na resolução para ficar mais claro ainda. O contribuinte explica assim, Ocorre que, conforme exposto na manifestação de conformidade, tá, desde a manifestação, ele apresentou o valor correto do saldo credor do terceiro decêndio de maio de 2003 é, de fato, o de 869 mil. Pois, na verdade, o que ocorreu não foi um erro de transporte no valor do terceiro decêndio de março de 2003 para o primeiro decêndio de junho de 2003,
mas sim um erro referente ao valor das saídas informadas no terceiro decênio de maio de 2003, que gerou toda essa diferença. Vocês entenderam? Não teve transporte, se considerou operações que ele não fez no segundo decênio, que ele fez no primeiro, que era tá no primeiro, entendeu? Que houve um erro no sistema informatizado de processamento, que ao invés de manter o valor lançado no livro de registro de apuração de IPI, referente às saídas, lá do terceiro decênio de maio, o sistema lançou um valor maior, porque somou essa do terceiro decênio de maio com os valores das saídas do primeiro e segundo decênio de maio de 2003. Então, o valor correto deveria constar no livro, né, como saída do terceiro decênio de maio de 2003, que era 952 mil. Só que o sistema somou todas as saídas, primeiro, segundo e terceiro decênio de maio de 2003. O que resultou nesse valor equivocado de 1.261.000. Enfim, tem um erro, como é que a gente chama esse erro? Um erro de cálculo, um erro fático nessa negativa aí. Então vale a pena ver isso aí. Se somou errado, né? Não é justo. Essa é a proposta, presidente. Ok, Nelson. E inclusive a fiscalização era a rebação de origem, já tinha entregue o RAIP, né, notas fiscais, tem muito documento, e os argumentos dele são verossímeis, você leva a crer que ele tem razão. Eu não insisti tanto em ser tão detalhista se fosse uma furada, não. Eu acompanho. Andrade. Acompanho a diligência, acompanho o relator. Diligência, presidente. Macedo. Marcos. Acompanho. Laércio. Acompanho. Márcio. Estou acompanhando também, presidente. Eu também. Eu só estou elaborando aqui, me dando uma ajeitada na redação, Pedro. Tá. Porque você coloca para ser analisado, né, verificado, documentos, tá? Indícios de crédito. Onde estão esses indícios de crédito? Os documentos que ele apresenta? Isso. Tá. Então eu estou colocando que converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora analise os elementos coligidos aos autos, em especial o suscitado erro na soma de saídas. Foi o contribuinte que acusou de erro, foi isso? Tá, então, falou, olha, teve um erro aí. Em especial o suscitado erro na soma das saídas, conforme descrito no recurso voluntário. 2. Elabore relatório ou parecer conclusivo com a juntada de demonstrativos, se for o caso, e dê ciência ao contribuinte para que no prazo de 30 dias se manifeste. Só que eu não acabei a redação ainda. Dê ciência ao contribuinte para que no prazo de 30 dias manifeste-se. Erro fático, era isso que eu queria lembrar. Foi. Os dois são o mesmo? Sim. Eu já estou cansado. Eu prolatei o resultado já? Ou só acolhi? Acho que eu não anunciei, né? Eu também estou escrevendo aí. Tem que anunciar, presidente. Eu não anunciei, não, tá certo. Então, vamos lá. Resolve os membros, então, decisão no item 434, que também se aplica ao 436, empresa LUC. Resolve os membros do colegiado por unanimidade de votos converter
o julgamento do recurso em diligência para que a autoridade administrativa, 1. Analise os elementos coligidos aos autos e, em especial, o suscitado erro na soma das saídas, conforme descrito em recurso voluntário. 2. Elabore relatório ou parecer conclusivo com ajuntado de demonstrativos, se for o caso. E 3. Dê ciência ao contribuinte para que no prazo de 30 dias manifeste. Presidente. Sim. O senhor anunciou o item 434 e 436. É 435. 435. Então, corrigindo. Essa decisão que acabo de ler aplica-se ao 435 e 436. O próximo, vai se preparando aí, Laércio, 437, American Airlines. Já estou pronto. Cadê o Pedro aqui? Pedro, eu vou te mandar a redação, então. Tá bom, obrigado, presidente. 435 e 436. Pronto, Laércio? Pronto. Pode começar. Pessoal, esse processo é de idas e vindas aqui. Por quê? Só para explicar antes de falar sobre o processo. Ele foi julgado, recurso voluntário nossa turma, teve recurso especial, depois teve embargos e teve uma ação judicial que mandou admitir os embargos de declaração no recurso especial, e daí o acordo mandou voltar para nós. Basicamente é o seguinte: antes daquela multa regulamentar de registro de embarque, né? Na época, o recurso voluntário, a nossa turma não, outra composição, mas da nossa turma, julgou procedente pela denúncia espontânea, assim afastando a aplicação da multa. Mas a Procuradoria recorreu e falou assim, não pode aplicar a denúncia espontânea. E a Câmara Superior afastou a denúncia espontânea. Diante disso, o contribuinte embargou em recurso especial, falando assim, tudo bem, mas não foi analisado os demais, outro ponto, que seria o quê? A retroatividade benigna da instrução normativa, pois a instrução normativa, coloquei pela metade ali, do ano de 94, não, tá certo, de 28 de 94, previa o quê? Que o registro, quando você fazia o embarque, tinha um registro, você tinha que informar até 2 dias depois do embarque, senão teria a multa de R$5.000. Daí veio a instrução normativa 1096 de 2010, dizendo o quê? Que o prazo passaria a vigorar a partir do 7º dia, ou seja, alterou de 2 para 7 dias. Daí, nisso, não foi admitido pelo presidente da Câmara Superior. Com isso, o contribuinte já ingressou com uma demanda judicial e foi deferida uma liminar para quê? Para que fosse analisados esses embargos. E, ao analisar os embargos, simplesmente eles devolveram para nós para analisar esse ponto omisso, que, ao meu ver, não cabe eu fazer qualquer valor, mas poderia ter sido superado no plenário da Câmara Superior. Enfim, e volta esse recurso voluntário para nós. Então, nós estamos aqui para enfrentar a análise tão somente que deu iniciativa aos embargos, né, lá pelos apresentados, em relação à retroatividade benigna da norma, se aplica ou não se aplica. É o breve relatório. Posso passar o voto? Vai, Laércio. Bem. Presidente. Sim, Pedro. Oi, Pedro. Só uma pergunta. Já teve um acórdão da turma ordinária? Já. E o acórdão não tratou disso? Não. Só o voto vencido de um conselheiro que tratou, mas a turma aplicou a denúncia espontânea, deixou de lado essa questão, que a denúncia espontânea antecede a retroatividade benigna.
o relator. Ah, tá, entendi. Aí a Câmara Superior derrubou a denúncia espontânea, agora tem que julgar o mérito de novo, né? Menos. Isso. Essa questão. É que daí ficou para nós analisarmos tão somente então, a retroatividade benigna. Tá. Então, aqui, sem tomar muito tempo, eu faço um pequeno histórico sobre a alteração da legislação, da instrução normativa, que antes era de 2 dias, e que agora é de 7 dias, conforme a IN em 1096. Com isso, eu trago o artigo 106 do Código Tributário Nacional e falo que há de se aplicar, sim, a retroatividade benigna nos termos do artigo 106.2A do CTN. Para isso, eu colaciono uma jurisprudência de 2014 do próprio conselheiro Elcio, se ele não mudou o entendimento, e estou dando um parcial provimento para aplicar retroatividade benigna. E por que parcial e não total provimento? Pelo seguinte, tem registros que superam 7 dias. E são vários... É uma planilha de Excel gigante lá. Eu não vou ficar discriminando um a um, mas a grande maioria está até 7 dias, 90%, 95%. É como eu voto, presidente. Tá, mas peraí. Parcial provimento para aplicar retroatividade benigna. E qual o efeito da aplicação da retroatividade benigna? É considerar o prazo de 7 dias do embarque. Tem que arrumar ali, não. Considerar os 7 dias do registro nos termos do artigo 37 da IN 1096. Exonerando a multa nos casos em que se aplica, né? É isso que eu estou esperando. Lércio. Exonerando as multas nos casos que assim que se aplique. Então, vou botar uma vírgula lá para a exoneração da multa prevista se ficar só isso, não está legal a redação. Aplicar retroatividade benigna, prazo de 7 dias, nos termos do artigo tal, vírgula, para a exoneração da multa prevista. Mas se eu colocar nas hipóteses aplicáveis... Isso que eu acho que eu vou colocar nas hipóteses ali do artigo 37, que ele é... Vamos lá, vou abrir aqui. Você disse que viu um voto do Elcio. Deixa eu abrir o acórdão dele. Tá aqui. Tá aqui. É esse que está aí, ó, o acordo 38. Isso. Esse aqui, de repente, esse do Elcio não era uma planilha gigante como esse, né? Não, só deixa eu abrir, mas deixa eu ver aqui como que o Elcio também é bem detalhista. Mas o seu dispositivo aí, acho que está bem claro para você ver. Voto por dar parcial provimento ao recurso para aplicar retroatividade benigna, ao invés de pôr no prazo de 7 dias, né? Aplicando-se o prazo de 7 dias ao invés de 2, nos termos do artigo tal. Acho que fica claro. Aplicando-se o prazo de 7 dias nos termos tal, tá? Ao invés de 2, né? Se quiser pôr. Nem precisa ao invés de 2, né? Ok. Eu até tenho uma redação dessa aplicação aí de multa. Se tiver fácil, a gente podemos arrumar. O que você sugeriu, Marcos? Não, presidente, não seria o caso só de colocar nas hipóteses cabíveis?
Porque, como relatado, parece que são várias multas. São várias as multas. E tem multa que daí não se aplicaria, né? Então, só deixar que seria nas hipóteses cabíveis ou aplicáveis. Posso ler aqui, presidente? Pode. Tá. Julgo parcialmente procedente, exonerando-se as multas relativamente aos fatos que ocorreram, no qual vigia a redação original do artigo 37, tá? Devem ser exoneradas as multas com referência aos voos cujas informações sobre o embarque foram prestadas em prazo inferior aos 7 dias, previsto na nova redação do artigo 37 da IN 2894, dada pela IN 1096. Eu vou copiar aqui e passar no zap aqui. Isso, faz favor. No prazo, não é. Deixa eu ver. Acho que até dá para dar uma simplificada no modelo que eu passei aí, mas. Deixa eu pegar aqui. Eu colocaria em prazo até 7 dias, ao invés de inferior. Ou prestados no prazo de 7 dias. Você está apontando o dispositivo legal? Estou. Não. Tranquilo. Vai ler a norma lá e vai fazer o que está mandando. Aqui não dá para colocar os fatos que ocorreram até. Tem que simplificar. Presidente, se você deixar minha redação, colocar assim, para aplicar retroatividade benigna, excluindo-se a aplicar retroatividade benigna no prazo para os casos registrados no prazo de 7 dias. A retroatividade benigna. Mas tem que ser bem incisivo, determinando. Aplica a retroatividade nos casos cabíveis, aí. Ô, presidente, Esperando. deixa como sugestão. Eu acho que a gente está muito cansado já. E a ata a gente vai finalizar ainda depois. Qualquer coisa, antes de finalizar a ata, a gente dá aquela conferida e corrige. Vou colocar até amarelo aqui e deixei em amarelo a sugestão do conselheiro Marcos. Mas resolve, né? Estamos tentando aplicar aí o dispositivo de lei. Está dando a retroatividade. Depois eu vou conferir os resultados dos meus também. Quando chega a ata para a gente ver, né? Antes de fechar ela.
Ah, entendi por que eu coloquei aquela diferenciação aí. É porque é aquela questão do imediatamente após, que não estava previsto em lei lá. Ou a gente exonerava. Olha, deixa assim, acordos bem. Nós já votamos, não, só está na tua proposta, né? Dar provimento parcial ao recurso para exonerar as multas combinadas, aplicando-se a retroatividade benigna nos termos do artigo 37 da IN 1096. IN RFB número. Tá. Pessoal, vamos colaborar com o presidente, simplificando a vida dele, trazendo o dispositivo já prontinho no voto. Ficou isso aí, então. Não sei o quê. Que processinho para trazer para uma quinta tarde. É. Ok. Então, aí, bom, então foi nesse sentido aí, né? Dar parcial ao provimento para exonerar as multas combinadas, aplicando-se a retroatividade benigna nos termos do 37 da IN 1096. Elcio. Com o relator. Andrade. Acompanhe, presidente. Macedo. Acompanho, presidente. Pedro. Com o relator. Marcos. Acompanho. Márcio. Acompanho. Eu também, então, por unanimidade de votos, deu-se provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar as multas combinadas, aplicando a retroatividade benigna nos termos do 37 IN 1096. Este foi o item 437. 438 agora é o Elcio Oi S.A. Sou eu. Pode começar? Sim. Originalmente, o presente litígio havia sido formalizado no processo administrativo final 03. Processo esse que se encontra pensado ao presente, tendo havido a migração das peças processuais para os presentes autos em razão do fato exposto no despacho de folha 161. Trata-se de recurso voluntário contra a acórdão da DRJ. Foi um despacho decisório em que se reconheceu o direito creditório pleiteado, mas se homologou apenas parcialmente a compensação, por se tratar de débitos compensados após o vencimento, sobre os quais se fez incidir a multa de mora. Na manifestação de conformidade, o contribuinte requereu a homologação total da compensação a partir do reconhecimento da denúncia espontânea, pois, segundo ele, efetuar a compensação espontaneamente antes de qualquer procedimento de fiscalização. Segundo, então, o manifestante, a DCTF retificadora contendo a informação do crédito veio a ser transmitida somente após a compensação, situação em que se tornava cabível a aplicação da denúncia espontânea nos termos da jurisprudência do STJ e do CARF. O acordo da RJ que julgou improcedente a manifestação restou emendado da seguinte forma: cientificada a decisão de primeira instância, em 11 de 2014, interpôs recurso em 3 de 12 de 2014 e reiterou seu pedido repisando os argumentos. Segue? Segue. O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos. Conforme acima relatado, a controvérsia presente autos se restringe à possibilidade de se aplicar ou não o Instituto da Denúncia Espontânea ao caso sob comento, dado tratar-se de compensação de débito vencido declarado anteriormente à apresentação do DCTF retificadora, e que se formou o crédito devidamente reconhecido pela repartição de origem. Para análise desse pleito de exoneração da multa de mora com base no Instituto da Denúncia Espontânea, há que se destacarem os seguintes pontos. A declaração de compensação foi transmitida em 7 de 8 de 2004, quando já se encontrava vencido, desde 15 de 12 de 2002, o débito compensado.
Naquela data, a declaração de compensação já tinha caráter de confissão de dívida, nos termos do parágrafo 6 do artigo 74 da 9430. Referido débito foi declarado em DECOMP antes de qualquer procedimento por parte da administração tributária e anteriormente à transmissão da DCTF retificadora, situação que, de acordo com a defesa do recorrente, reclamaria a aplicação da denúncia espontânea prevista no 138 do CTN. Feitos esses destaques, passo a análise da matéria. O STJ, em julgamento definitivo submetido ao rito do recursos repetitivos, de observância obrigatória, já decidiu pela não aplicação da denúncia espontânea aos tributos sujeitos a lançamento por promulgação previamente declarados. Decisão essas cujo teor consta da súmula 360 STJ. Nesse julgamento, o STJ deixou claro que o afastamento da denúncia espontânea somente se dá quando o tributo sujeito ao lançamento por promulgação tiver sido recolhido em atraso, mas após a apresentação de declaração com efeito de confissão de dívida. Eis o teor da emenda do STJ. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário, acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-o antes de qualquer procedimento de administração tributária. Vou ficar nessa leitura só. Verifica nos excertos supra que, para se afastar da denúncia espontânea prevista no artigo 108, a necessidade que o tributo tenha sido pago em atraso após a sua declaração com efeito de confissão de dívida. Eis a dicção do 138 do CTN. No presente caso, o sujeito passivo declarou em 7 de 8 de 2004 a compensação do débito vencido, data essa que vem a ser a mesma em que se constituiu o crédito tributário por força do caráter de confissão de dívida da DECOMP, sendo cabível, portanto, a aplicação da denúncia espontânea em conformidade com a jurisprudência do STJ. Eu voto por dar provimento ao recurso. Ok. Leonardo Andrade. Acompanhe, presidente. Macedo. Acompanhe, presidente. Pedro. Com o relator. Marcos. Acompanhe o relator. Laércio. Com o relator. Márcio. Com o relator. Eu também com o relator, então, por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso voluntário. 439, Elcio, é seu também? Tem que dar um pulo rápido no banheiro, rapidinho. Tá, vocês querem intervalo ou não? Acho que não. Mas se quiser parar, pode parar um pouquinho. Então vamos parar um pouquinho. Então julgamos até o 438, é isso, né? 438. Por favor, Leonardo Andrade, interrompa a gravação. Estou encerrando a gravação, presidente.